André aqui. Queria falar um pouco. Teve uma reunião agora na terça, né, do, do Bolsonaro com os BRICS, né, com os países Rússia, Índia, China, África do Sul, né. E para começar, né, já falou umas bobagens, né, que a gente tem que se perguntar, né, aquela história, né, vai passar vergonha no crédito ou no débito, né. Então, uma das coisas que ele falou, além de falar na reunião muita coisa que acaba sendo protocolar, né? Que vamos tentar estabelecer uma cooperação maior entre os países, porque eles ajudam a crescer a economia mundial, e nesse momento tudo que está sendo feito aí na economia precisa também passar pelos BRICS, a gente também precisa dar um jeito nisso daí para ajudar também a crescer a economia, né? Mas aí ele começou a falar de umas queixas com relação à Europa, com relação que tipo eles ficam metendo o pé dele no Brasil, na Amazônia, coisa e tal, e falando de madeira ilegal. Bom, para começar, ele quis lavar uma roupa suja numa lavanderia que nem é a que ele costuma ir, entendeu? Tipo, digamos assim, ele estava se queixando para ouvidos que isso daí não interessa. Isso é um problema do Brasil com a Europa, é um problema com certos países, não tem nada a ver com a questão BRIC, que é a Rússia, Índia, China e África do Sul, basicamente, né? Então ele está se queixando para a audiência errada. E aí tem uma outra questão, né? Ele fica negando a exploração da Amazônia, que ela acelerou muito no governo dele, a exploração desenfreada também de áreas do Pantanal, que também teve a degradação muito acelerada no governo dele. Então E aí tem uma lei que ele está querendo. Uma lei não, na verdade eu sei, tem uma lista, né, de países que compram madeira ilegal do Brasil, principalmente da Europa, que ele comentou sobre essa lista, né, que ele quer tornar isso público, né, e tudo mais, que não permitir que esses países comprem essa madeira e coisa e tal. E acontece que ele esquece que ele mesmo assinou uma lei no começo do ano que essa lei permitia com que a madeira fosse explorada mais facilmente, que ela fosse comprada mais facilmente pelos países de longe, pela Europa ou outros lugares, né? Então, assim, ele está basicamente brigando e se queixando, primeiro, por uma audiência que não tem nada a ver com esse problema, e segundo, ele está se queixando por é, por uma coisa que, uma lei que ele mesmo assinou, basicamente está dando um tiro no pé, entendeu? E fazendo a gente novamente passar uma vergonha, ser um motivo de chacota lá fora, né? Porque o que complica é isso. Toda vez ele fica falando alguma coisa que não tem sentido nenhum. Tem a questão de negacionismo da ciência, tem a questão de xingar as pessoas, né? Tipo, falando que isso tudo que está acontecendo aqui no Brasil, vocês querem ficar se protegendo, ficar em casa, e a economia que se dane. Ele basicamente julga tudo isso que é uma frescura, né? Então tem todas essas questões envolvidas, né? Aí tem a questão também da exploração da Amazônia, da floresta amazônica e do Pantanal, né? Exploração não, acho que é degradação mesmo que ele está fazendo, né? Basicamente ele está em conluio com pessoas, obviamente, poderosas, né? Que essas pessoas, elas de interesse delas que a degradação dessas florestas, dessas regiões, ela persiste e aumente. Seja para agricultura, seja para extração de madeira, seja para plantio. Então aquilo, eu acredito que ele também não tem muita escolha, porque se ele admitir que está sendo feito isso realmente, né, que ele está em conluio, ele pode tomar um impeachment. Agora, ficar negando, falar que os satélites do próprio INPE estão dando dados errados, falar que a NASA está dando dados errados da floresta, que não está tendo tanta degradação assim, todo ano tem queimada, é uma coisa que vem acontecendo, sempre aconteceu assim, mas não, está provado por A mais B. Está provado por A mais B que a degradação acelerou muito no governo dele. E aí ele vai se queixar numa reunião que não tem nada a ver com esse assunto,
passa uma imagem também que ele não tem conhecimento nenhum de diplomacia, não tem nenhum preparo. É que nem se eu quisesse fazer uma reunião do trabalho com o meu chefe, ou participar de alguma reunião do trabalho, e eu basicamente chegar lá e começar a falar de filme, de série, quando a gente está tendo que discutir no trabalho algum projeto, alguma coisa, entendeu? Então a questão da coerência, né? Então, infelizmente, nosso presidente já demonstrou por A mais B, mais diversas e diversas vezes, que infelizmente ele não está à altura do cargo, que ele não tem um preparo, que ele aparenta não ser razoável na maior parte das vezes, não sabe conversar, não sabe dialogar, não tem uma noção de diplomacia, não consegue conversar, não consegue levar um assunto com uma coerência, como nessa reunião, por exemplo, que era para ser discutido uma coisa, ia ser mais uma reunião aparentemente mais protocolar do que qualquer outra coisa, e começou a falar coisas que não tinham nada a ver com o assunto em questão. Então a gente fica passando esse tipo de vergonha, a gente vira chacota, né, de todos os países lá fora. Não que a gente deva se importar tanto com o que falam lá fora da gente, mas acho que nesse caso, realmente, a imagem que o governante passa é a imagem que a gente vai ter do país. Quantas vezes falaram mal do Trump, por exemplo, não apoio ele, eu acho também ele uma porcaria também, mas quantas vezes já falaram mal do Trump e compararam o povo americano com o Trump? Não tem nada a ver. O povo lá é como qualquer povo de qualquer país. Tem uma parte que é trabalhadora, tem uma parte que quer mamar no Estado, tem uma parte que é apolítica, tem uma parte que torce por um partido, que torce por outro, tem uma parte que é racional, tem uma parte que é extremista, tem pessoal que tem consciência com a natureza e pessoal que não tem consciência com a natureza. Assim como aqui no Brasil é a mesma coisa. Ou seja, a gente não pode tomar o nosso governante ou governante de determinado país e falar, não, todo mundo naquele país é desse jeito. O problema é, quando a gente não sabe muito do país, a gente acaba achando que os governantes são meio que a média de como o país é. Posso que muita gente pense isso do Trump, como eu acabei de mencionar. E quem que impediria de alguém de lá de fora achar que a média do brasileiro é ser desse jeito como o nosso presidente é? O que impediria? O jeito que ele fala, o jeito que ele se relaciona com as pessoas, o jeito que ele vomita várias besteiras anticientíficas, antirracionais, vários pensamentos retrógrados, medievais, preconceituosos. Então é complicado apoiar e dizer que está tudo ok, que ele pode falar o que quer, né? Essa lei mesmo da madeira, uma lei que ele assinou. Como que ele se esquece? E teve também uma outra lei também que ele falava, ninguém pode ser obrigado a ser vacinado, caso chegue uma vacina para essa situação que está aí. Mas tem uma lei dele no começo do ano que, se for um caso de saúde pública, que se for um caso de um motivo maior que esteja afetando a segurança nacional, a saúde nacional, pode-se sim se obrigar a pessoa a fazer teste, ela ser isolada contra a vontade dela, ela ser vacinada contra a vontade dela. Por quê? Porque a vontade do coletivo, nesse caso, vai se sobrepor à vontade de um indivíduo só, entendeu? Ele assinou essa lei. E aí ele vem falar que, não sei o que, não pode vacinar, não pode comprar madeira ilegal. Eu vou fazer uma lista dos países que estão comprando madeira ilegal e basicamente o que ele vai fazer com isso daí, sendo que ele assinou a lei. Então é muito tiros do próprio pé. Então realmente a minha esperança é que não sei, que pelo menos ele separasse e falar um pouquinho de besteira já ajudava bastante. Eu acho que essa seria a questão. Então não vou me esticar muito mais por esse vídeo aí, só quis comentar isso daí mesmo, essa reunião. Então vou ficando por aqui.
Até a próxima.